reservas serão protegidas. Em parque, em reserva ecológica, em reservas indígenas, não existe a possibilidade nenhuma de ter atividade minerária. Mesmo depois do governo alterar o decreto e afirmar que as regras para a exploração vão ficar mais claras, ambientalistas continuam com o pé atrás. A preocupação é que as regras não sejam totalmente cumpridas e que a fiscalização fique ainda mais comprometida. A nossa pergunta é se essa exploração será limitada dentro dessa floresta ou se a totalidade da área da floresta será concedida, né? O que significaria a sua completa devastação. Partidos da oposição querem convocar ministros e ouvir explicações. Já o líder do PSDB na Câmara, da base aliada do governo, era totalmente contrário à extinção da reserva. Agora enxerga melhorias com o novo decreto, mas quer um debate com autoridades e representantes do setor. Avançou, mas ainda tem problemas a serem resolvidos, como essa da definição especificamente quais são as áreas que se pretende extrair minério. A alegria deu lugar à frustração. Mesmo com a volta das aulas na Universidade do Estado do Rio, os problemas não dão trégua. Vão da falta de limpeza e de professores em estado de greve até roubo de celular dentro do elevador. O clima entre os estudantes ainda é de incerteza. No 9º ano da Faculdade de Serviço Social, Célia não sabe quando vai se formar. É uma incógnita na nossa vida. A gente entrou, mas não sabe quando vai sair. O ano letivo de 2017 começou só agora, com 6 meses de atraso. E a lista de problemas ainda é grande. Os professores retornaram à universidade, mas permanecem em estado de greve. Eles ainda não receberam o 13º salário. Nos banheiros, a limpeza não está em dia. Como se não bastasse, uma estudante informou à reitoria que teve o celular furtado dentro do elevador. O reitor não quis gravar entrevista, mas informou que orientou a aluna a fazer um boletim de ocorrência na delegacia. A UERJ fica em uma região considerada de risco, cercada por favelas. Até esse episódio, a preocupação de quem frequenta a universidade era com a segurança aqui do lado de fora. Agora, pelo visto, é lá dentro também. Esta aluna conta que faltou luz no andar em que estuda e que não há segurança. Durante o dia tem como permanecer na universidade porque está claro, mas à noite a gente não tem luminosidade alguma. Então, fora a insegurança por não ter pessoas vigiando, né, os andares, a gente ainda tem essa questão da luz, né, que não está funcionando no momento. A UERJ não respondeu sobre a falta de luz, de limpeza nos banheiros e as reclamações em relação à segurança. Já o governo do estado do Rio informou que só pode pagar o 13º salário dos professores quando homologar o plano de recuperação fiscal. Caos também na saúde. 2 importantes unidades federais de saúde do Rio vão fechar as emergências. Com a decisão, o medo dos pacientes é que o atendimento na rede pública fique ainda mais prejudicado. Caio Alex. O Hospital Federal de Bom Sucesso atende a cerca de 50 pacientes ao dia, 60% vindos da Baixada Fluminense. Mas os atendimentos emergenciais estão com os dias contados. É que o Ministério da Saúde se prepara para fechar as 2 emergências de atendimento geral e espontâneo. A primeira vai ser o Hospital Federal de Bom Sucesso. A população não gostou da notícia. De necessita, né? Da emergência, né? Todo mundo, não só eu, mas como todo mundo. O hospital aqui no passado, foi há 20 anos atrás, eu tinha uma segurança aqui, não era muito bom. Hoje tá ridículo isso aí, ó. Você pode ver os acabamentos, como é que tá da obra aí, ó. Tudo largado. Tudo largado, uma vergonha pro nosso Brasil isso aí, ó. Eles roubaram tanto o nosso dinheiro, meu, teu, que agora simplesmente eles olham pra cara da gente e dão o golpe final. A unidade vai continuar a socorrer apenas pacientes com matrícula no hospital, mas fora isso, já se programa para receber outros casos como o de cardiologia e cirurgia geral, vindos de outras unidades como as UPAs, por exemplo. Já o Hospital Cardoso Fontes, que fica em Jacarepaguá, vai ser transformado em uma 6ª unidade do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e vai atender apenas aos casos de oncologia. Essa possível reformulação ainda está sendo discutida. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso já está preparando um protocolo de atendimento para colocar o plano em vigor.
Isso acontece no momento em que o estado do Rio de Janeiro vive um verdadeiro caos nas contas públicas. Os hospitais estaduais, por exemplo, foram municipalizados, estão sendo administrados pela prefeitura. As emergências ficam superlotadas, com pacientes vindos da Baixada Fluminense e da região metropolitana. Com o fechamento das emergências aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso e do Cardoso Fontes, as outras emergências de outras unidades poderão entrar em verdadeiro colapso. Será um grave prejuízo à população do Rio de Janeiro, porque são 2 emergências localizadas em 2 hospitais que atendem a alta complexidade. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro acusa o Ministério da Saúde de omitir informações referentes à saída de médicos, auxiliares de enfermagem e enfermeiros com contratos temporários. Os procuradores querem saber se o atendimento não será prejudicado com o remanejamento de profissionais. O Conselho Regional de Medicina, CREMERGE, informou que grande parte desses funcionários trabalha há mais de 10 anos na unidade. A polícia do Distrito Federal prendeu uma quadrilha que aplicou um golpe milionário usando o CPF de pessoas mortas. Entre os criminosos está um gerente de banco. O mesmo rosto em 12 documentos diferentes. Cartões de crédito, talões de cheque, tudo em nome de gente morta. Segundo a polícia, um esquema sofisticado. O que mais nos chamou a atenção foi a magnitude, a reiteração criminosa e a organização que eles tinham. Havia uma divisão de tarefa muito bem estabelecida. Sérgio Gonçalves Rodrigues e Wendel de Oliveira Rocha eram os líderes e já estão presos. Ednardo Barbosa da Cruz é procurado pela polícia. O papel dele era coletar documentos furtados, que seriam matéria-prima para falsificações. Já Moacir de Abreu Filho, também procurado, era quem se apresentava em agências bancárias se passando por outras pessoas. Ali, movimentava contas, pedia cartões, efetuava saques. Neste áudio, um dos criminosos explica o esquema. Aqui não é nada hackeado nem nada não. A situação daqui é feito com o gerente, com o pessoal do banco aqui. São contas inativas, quem está arrancando dinheiro das contas inativas. São as contas que estão paradas há mais de 2, 3 anos, 4 anos. O cara mostra a procuração, é original a procuração e tudo. O bancário Michael de Jesus Castro facilitava a ação da quadrilha na agência e encobria os rastros das operações no sistema do banco. O bancário não foi preso porque delatou a fraude. De acordo com as investigações, os golpes foram aplicados durante mais de 1 ano e atingiram as principais instituições bancárias do país. Ao todo, o crime rendeu ao bando cerca de R$1 milhão. A polícia também já sabe que, para ter acesso aos dados de pessoas mortas, a quadrilha contou com a ajuda de servidores da Receita Federal e da Previdência Social. Mas esses servidores ainda não foram identificados. Uma explosão perto da embaixada americana no Afeganistão deixou pelo menos 5 mortos. Um homem-bomba se explodiu na entrada de um banco no quarteirão diplomático de Cabul. O local estava cheio de pessoas que sacavam dinheiro antes de um feriado muçulmano. 8 ficaram feridas. O Talibã assumiu a autoria e disse que o alvo eram soldados e policiais que estavam sacando o salário. E o mundo está de olho nas provocações da Coreia do Norte. A Organização das Nações Unidas e líderes globais reagiram ao lançamento do míssil de médio alcance que cruzou o espaço aéreo japonês e deixou a Ásia em alerta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom e chegou a dizer nesta terça-feira que todas as opções estão sobre a mesa. As sirenes tocaram às 6 da manhã desta terça-feira no norte do Japão. Moradores assustados foram alertados para procurar um lugar seguro. O projétil sobrevoou a ilha de Hokkaido antes de cair no Oceano Pacífico, a 1.200 quilômetros da costa japonesa. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, chamou a ação de uma ameaça sem precedentes. A terça-feira foi de reações ao redor do mundo. A ONU condenou o lançamento do míssil e disse que a ação prejudica a segurança e estabilidade na região, além de não favorecer o diálogo. Já Donald Trump afirmou em comunicado que todas as opções estão sobre a mesa.
O presidente americano afirmou que o disparo sinaliza desprezo com países vizinhos e as Nações Unidas. A Coreia do Sul respondeu ao lançamento do míssil norte-coreano com exercícios militares na região. Já a China apelou ao diálogo e pediu a suspensão das ameaças de ambos os lados. A Coreia do Norte alegou que tem direito à autodefesa e que a ação é resultado da política hostil dos Estados Unidos e do aumento da corrida nuclear contra o país. E olha só essa imagem. Um policial britânico mostrou que tem talento na dança e virou a sensação das redes sociais. O agente Dan Graham foi desafiado por um DJ e mostrou habilidade para quem curtia o carnaval de Notting Hill, que aconteceu neste fim de semana em Londres. O evento é um dos mais tradicionais da Europa. O vídeo com a performance do oficial, que ganhou o apelido de Dancing Dan, viralizou rapidamente na internet. Segundo a imprensa britânica, ele já participou de um reality show de dança, mas perdeu a competição. A tempestade tropical Harvey deve castigar ainda mais os estados do Texas e Louisiana nos próximos dias. Segundo o jornal The Washington Post, o número de mortos já chega a 22. Houston continua debaixo d'água e se prepara para o pior. O rompimento de um dique ao sul da cidade causou mais inundações e alertou as autoridades. Pela internet, o aviso foi claro: saiam agora. Crianças, idosos e animais são retirados às pressas das áreas atingidas. Há risco de explosões em refinarias e indústrias químicas da região. Os serviços de meteorologia já falam em um recorde histórico de chuva no país. Foi decretado toque de recolher nas cidades mais afetadas. O presidente Donald Trump esteve no Texas nesta terça-feira e disse que o desastre é épico. O prejuízo com os estragos deve passar da casa dos 42 bilhões de dólares. A ajuda chega por toda parte, da guarda costeira, de vizinhos e até de celebridades, que fizeram doações milionárias, como as irmãs Kardashian, o rapper canadense Drake, a cantora Katy Perry e Beyoncé, que nasceu na cidade de Houston. A banda britânica Coldplay compôs uma música dedicada aos afetados pelo furacão. A canção foi divulgada durante um show em Miami. O tempo quente e seco aumenta o número de queimadas no norte do país. E esse finalzinho de agosto segue com verão fora de época. O país inteiro atinge temperaturas acima da média. O calorão fica garantido de novo de norte a sul do Brasil. Porto Alegre teve a tarde mais quente do inverno, com 33 graus nessa terça-feira. E nessa quarta, a temperatura vai até os 37 em Teresina, faz 40 em Cuiabá. É uma massa de ar seco que faz as frentes frias desviarem para o mar, e aí ela mantém o tempo firme e com baixos índices de umidade. Goiânia chegou a 9%, um clima típico de deserto. Em Brasília, não cai nada de água há 99 dias. Com o tempo quente e seco, o número de queimadas subiu na região norte. Um incêndio consumiu mais de 1.000 metros cúbicos de madeira no oeste do Pará. Foram mais de 24 horas para combater o fogo. E a região segue só com chuva fraca nos próximos dias. A instabilidade atinge o extremo sul gaúcho e o litoral do Nordeste. Agora olha essa imagem em Londrina, no Paraná, onde os ipês tomaram conta da cidade. A floração vai de agosto a outubro, e quanto mais seco e frio é o inverno, maior a florada da espécie. E uma boa notícia: o brasileiro está fumando menos. Em uma década, o consumo de cigarro no país caiu 35%. O número de fumantes passivos também diminuiu. A queda passou de 40% em 8 anos. Marcos tentava largar o cigarro há 1 ano, principalmente pelo mal que fazia à família, com o chamado fumo passivo, até que o estímulo que faltava veio do filho. Começou a falar: olha, pai, se o senhor parar de fumar, eu prometo me esforçar mais no colégio, prometo tirar notas melhores, então bora fazer um acordo.
Eu disse, tá. Já são 2 semanas sem o cigarro. Uma pesquisa do governo federal revelou que o número de fumantes passivos diminuiu mais de 40% nos últimos 8 anos. Isso porque tem mais gente fumando menos. O consumo de cigarro diminuiu 35% no Brasil nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. Mas o custo do tabagismo ainda é alto. As despesas médicas por problemas de saúde e perda de produtividade ocasionadas pelo fumo chegam a quase 60 bilhões de reais por ano. O governo acredita que quanto mais o vício pesar no bolso, melhores serão os resultados. Isso se associa à necessidade de combate ao contrabando também, porque aumentamos o preço interno, aumenta o contrabando. Então são ações que têm que ser tomadas simultaneamente. Marcos agora economiza R$ 400 por mês que gastava com cigarro, mas comemora mesmo o ganho na saúde. Estou respirando bem melhor, estou mais disposto. E a seguir, chefe do tráfico preso no Rio Grande do Sul ostentava coroa de ouro, rubis e diamantes. Enterrado um dos 2 moradores de rua espancados no ABC Paulista. Engenheiro sequestrado pelo amigo e pela namorada dele no Rio diz que já desconfiava do comportamento da mulher. Você confere daqui a pouco no SBT Notícias.